Isso daqui é um Mega Drive. Isso aqui foi lançado no final da década de 80 e foi o meu primeiro videogame. Isso lá em meados de 2000 e alguma coisa. Tipo, em 2000 e alguma coisa, meu primeiro videogame era um que foi lançado há mais de uma década atrás. E aqui embaixo nós temos um PlayStation 2. A gente está em 2025, a gente tem o PlayStation 5. E esse aqui é o PlayStation 2. Isso daqui foi o meu sonho de consumo também na época, no meio dos anos 2000. Tava naquele hype das locadoras, sabe? E eu queria muito ter esse PlayStation 2. Isso aqui é um Xbox, é o Series X. É um videogame de nova geração. Um videogame bem caro, diga-se de passagem. Isso daqui é um Nintendo Switch. Lançou o Switch 2, ele não é mais o videogame mais atual da Nintendo. E isso aqui é o meu computador. E como dá pra ver por todas essas luzinhas e firulas, é um computador que é muito bom para jogos, né? E eu tenho uma quantidade razoável de jogos instalados nesse computador. E bem, essa é a minha sala / escritório. Eu moro numa casa relativamente grande, pelo menos para os padrões de São Paulo é grande aqui. E eu moro sozinho, moro de aluguel, mas ainda assim eu moro sozinho. E como dá pra ver, tá com luzinha, eu gosto de luzinha. E tá, eu tô fazendo esse vídeo falando todas essas coisas porque eram coisas que eu queria muito há uns anos atrás. Mais especificamente há uns 5 anos atrás. Isso tudo, todos esses videogames, uma casa pra mim, morar em outra cidade, tudo isso era um dos meus maiores desejos. E hoje em dia eu tenho tudo isso. E mesmo assim eu não me sinto satisfeito. Sabe aquele lance da ânsia de ter e do tédio de possuir? Eu acho que é bem por aí que tá sendo meu problema, sabe? Eu tenho muita coisa do que eu queria muito antes, só que eu não consigo aproveitar, sabe? Eu tenho um monte de videogame e eu não lembro a última vez que eu parei pra jogar, sabe? Eu não lembro a última vez que eu parei pra apreciar as coisas que eu tenho, sabe? Pra poder usufruir das coisas que tenho. Faz bastante tempo, na real, então pensando nisso eu resolvi fazer esse vídeo. E bem, aqui como dá pra ver, a pia tá cheia de louça e é hora de lavar a louça. Porque esse é o momento de terapia, sabe? Terapia, piadas, humor. É isso, galera. Eu sou um cara engraçado. Mas é, momento esse que eu vou fazer um vlog enquanto lavo a louça. Nossa, que ideia original. Mas em todo caso, eu tava pensando sobre esse lance de não conseguir aproveitar as coisas que eu tenho. Porque vamos ser sinceros, a gente não aprende a aproveitar as coisas, principalmente se você nasceu num lar meio pobre, digamos assim. Você é acostumado sempre a projetar sua felicidade, a realização dos seus sonhos sempre no futuro. Então é aquele lance de estude, faça faculdade, se case, tenha filhos, e aí sim a sua vida vai se resolver, você vai encontrar sua felicidade sempre no futuro. Ganhe dinheiro, trabalhe e coisas do tipo, sempre no futuro. A gente infelizmente não aprende a aproveitar as coisas que tem. E beleza, eu acho que de fato é difícil aproveitar as coisas que tem quando não se tem muitas coisas, né? Só que também, quando você conquista essas coisas, e se você não aprende a aproveitar, quando você conquistar as coisas, você também não vai conseguir aproveitar, sabe? Não adianta de nada você, né, conquistar o que você sempre quis conquistar e você não sabe aproveitar isso. E esse está sendo meu drama, né? Como é que a gente aproveita as coisas que a gente tem? Como é que a gente sai desse estado de insatisfação crônica com a vida, querendo sempre algo
a mais, querendo sempre algo que está lá na frente e a gente nunca alcança. É um sentimento bem desesperador, sabe? Quando você se vê nessa situação. É tipo como se você fosse um burro e alguém vai lá nas suas costas com a vara de pescar e coloca uma cenoura, sabe? Aí você, enquanto o burro tá lá sempre andando para frente, tentando sempre pegar a cenoura, mas você nunca consegue achar a cenoura, porque a cenoura também tá se movendo com você. E de um certo ponto, assim, parando para pensar, não é tão ruim. Não é tão ruim fazer isso, sabe? Porque fazendo isso você anda para frente, né? A gente precisa seguir em frente. A gente não pode simplesmente ficar parado. Só que, se a gente só anda para frente e não para um pouco, se a gente só, sabe, anda para frente buscando algo e não alcança esse algo, gera uma frustração, gera um sentimento de tristeza que, no geral, não é legal, sabe? No geral, não é legal você sentir que você não alcança seus objetivos, porque seus objetivos estão sempre na frente. E aí que vem a parte de aprender não só a apreciar as coisas que a gente tem, mas também recompensar o nosso processo, sabe? Recompensar o fato de que a gente está andando para frente, recompensar o fato de que a gente está se movendo. É interessante quando a gente olha para frente e vê nossos objetivos lá. Só que, primeiro, esses objetivos, essa coisa que está lá na frente, ela não existe. Isso é só uma projeção que a gente faz. Isso é só coisa da nossa cabeça. Não existe esse futuro hipotético, porque o futuro, de fato, ele não existe. Tudo que existe é esse momento que a gente está vivendo agora. O que a gente chama de futuro é só uma projeção da nossa cabeça e o que a gente chama de passado é um monte de lembranças, né? Então, esse futuro que a gente projeta, que a gente, né, sonha em alcançar, ele não existe. Mas é importante a gente fazer essas predições, essas projeções, essas previsões, né? A gente precisa nos orientar a objetivos, né? A gente precisa sempre pensar no próximo passo, pensar onde a gente quer estar no futuro. É interessante a gente fazer isso para a gente se mover, para a gente se colocar em movimento. Só que qual o problema? É que a gente está fazendo isso em prol de algo que não existe. Então qual a utilidade disso? Se isso não existe, para que ele serve? Eu acredito, né, na minha imensa ignorância da vida, que isso é mais um norte. É tipo uma bússola. Se você pegar a bússola, ela vai estar apontando para o norte, mas não é exatamente o norte que você quer, sabe? O que você quer está no norte. A gente não vai alcançar exatamente o norte, mas a gente vai, de fato, rumar ao norte, né? A gente vai rumo ao norte. E para isso que servem esses objetivos, sabe? É como se fosse uma direção. É como se fosse algo que nos mantém em movimento. Só que ao mesmo tempo em que a gente está em movimento em determinada direção, a gente precisa, antes de mais nada, perceber que estamos em movimento. E que precisamos prestar atenção nesse movimento. E que precisamos achar a nossa satisfação, o nosso sentido, sabe? A nossa recompensa nesse movimento que estamos fazendo. E não colocar a nossa felicidade, a nossa satisfação, a nossa recompensa no norte, sabe? Eu acho que o norte, as direções, elas são importantes. É interessante que a gente se mova em direção a algo. Acho que andar a esmo não é legal. Mas é interessante a gente prestar atenção no que a gente está fazendo no momento, né? A gente começar a focar na única coisa que existe, que é este exato momento. E tentar, de algum jeito, extrair a satisfação desses momentos, sabe? E não que necessariamente você tenha que sempre estar super feliz, super alto astral, super pra cima.
Eu acho que aproveitar o momento tem mais a ver com viver em função dele e não tentando fugir dele, sabe? Esse é o mal que nós introvertidos temos, que a gente vive na própria cabeça. A gente está sempre imaginando diversos cenários da nossa cabeça, a gente está sempre vendo, sabe, vendo e revendo coisas, imaginando, né, um mundo diferente, remoendo sentimentos, fazendo tudo isso, e a gente esquece que enquanto a gente está fazendo isso, dentro da nossa cabeça, né? Enquanto a gente está lá sempre dentro da nossa cabeça, o mundo não para de existir, sabe? Tem muita coisa acontecendo. E é justamente a gente fugir desse momento da realidade em si é que normalmente a gente acaba se frustrando, a gente acaba, sabe, acaba sofrendo. E a gente volta mais uma vez à questão do pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E falta pra gente, no geral, sabe? Falta pra gente parar um pouco pra apreciar as coisas. Porque você não precisa necessariamente ficar sempre se movendo, ficar sempre buscando uma nova coisa, sabe? É interessante a gente ter momentos em que a gente aprecia o que a gente tem, o que a gente é no momento. E a gente precisa ter mais momentos em que a gente tenta não fugir da realidade, mas sim tentar contemplá-la, sabe? Perceber o quanto esse momento é mágico e único e que nunca mais vai voltar, sabe? Só que também volta àquela questão, a gente pensa que aproveitar o momento é estar 100% feliz sempre, né? Tipo, eu tô num momento lavando a louça. Eu não tô feliz lavando louça. Eu tô só lavando porque, né? Tem que lavar. Se eu não lavar essa louça, né? Eu não vou poder fazer minha comida. E se eu não fizer minha comida, eu vou ter que pedir iFood, vou ter que pedir comida por aplicativo. E se eu fizer isso, a minha saúde vai pro saco e a minha saúde financeira também vai pro saco. Então, assim, eu não tô fazendo isso necessariamente porque é um prazer intrínseco, saca? Mas eu penso que fazer isso, primeiramente, alivia um pouco o meu estresse, porque eu não estou mais diante de um celular, eu não estou diante de uma tela, eu não estou diante de, sabe, algo que faça a minha cabeça pensar. Para alguém que é introvertido, para alguém que vive na própria cabeça, isso pode ser realmente uma coisa boa. Eu gosto de pensar que eu estou diminuindo o meu, entre aspas, sofrimento de ter louça suja, sabe? Eu tô diminuindo essa coisa ruim que é ter louça suja, sabe? É como se tivesse uma barra de louça suja, aí quanto mais eu lavo, mais essa barrinha vai diminuindo, sabe? Algo mais ou menos nesse sentido. Eu gosto de pensar que faz bem, né? É uma questão até de imaginação. Não é uma coisa que é intrinsecamente motivadora, não é algo intrinsecamente bom nem prazeroso, mas enquanto ser humano que tem a capacidade de imaginar, eu posso atribuir um sentido maior a isso daqui, né? E eu lembro que em um vídeo passado eu falei sobre, né, essa questão de você encontrar um sentido para essas tarefas chatas, né? Porque para mim lavar a louça é como se fosse o castigo de Sísifo, né? O tempo todo empurrando aquela pedra para depois ela voltar. Pô, eu tô lavando louça aqui, amanhã já vai estar sujo de novo. Isso aqui não acaba nunca, sabe? Mas eu gosto de pensar que deixando a louça limpa, eu estou, né? O que eu tô? Agora eu esqueci. Eu estou fazendo algo bom, sabe? Eu estou diminuindo coisas ruins da minha vida, adicionando coisas boas.
não tem um objetivo a curto prazo tão... O objetivo a curto prazo seria diminuir a quantidade de louça suja. O objetivo a longo prazo talvez seja ser uma pessoa mais responsável, sabe? Porque eu acredito que lavar a louça com certa frequência ajude você a ser uma pessoa mais confortável. Talvez o fato de eu estar fazendo algo que não é intrinsecamente motivador, prazeroso, ajude o meu sistema dopaminérgico, né, que tá da moda falar isso, meu sistema dopaminérgico a ficar mais regulado. Uma coisa que eu tô percebendo é que eu tô em pé há um tempinho e minhas costas tendem a doer, porque eu sou muito acostumado a ficar sentado. Então, sempre que eu fico em pé, lavando louça, eu penso que eu estou treinando o músculo das minhas costas a ficar, né, mais forte, mais resistente, porque infelizmente eu me tornei um cara sedentário e qualquer esforcinho de ficar em pé já dá uma certa canseira, né? Então, pô, é uma das coisas que eu vou adicionando, né, em questão de motivação, porque parando para pensar, lavar a louça em si não é algo realmente motivador. Tá, mas eu comecei falando de videogame e agora eu tô falando de louça. Isso não foi planejado, sendo bem sincero. Mas a grande verdade é que, putz, talvez eu devesse fazer isso com meus jogos, sabe? Devesse parar um tempinho, nem que seja uma horinha, e começar a aproveitar, sabe? Sem cobrança, sem, sabe? Só o simples ligar de videogame e ficar aproveitando as coisas. Não pensar tanto no que poderia ser, não pensar tanto no que eu gostaria, não pensar tanto, sei lá, em qualquer coisa do tipo e só apreciar a coisa que eu tenho no momento, só ver aquele bonequinho se mexendo na tela e eu controlando ele, e a única coisa que importa é isso. Mas é difícil pra caramba! É difícil, bicho! Esse pessoal fala como se fosse a coisa mais fácil no mundo, não é. Vai exigir um certo esforço ativo, sabe? Você vai ter que, de fato, arregaçar as mangas e fazer aquilo, sabe? Porque não é algo que a gente está acostumado. Não é. O que é bizarro, porque há uns anos atrás, quando eu era mais novo, putz, se deixasse eu ficava jogando videogame pra caramba. E hoje em dia não. Hoje em dia eu não consigo mais. Mas não quer dizer que isso é impossível. É difícil? Pra caramba. Eu tô acostumado a prazeres fáceis, sem nenhum, sabe, nenhum esforço. E querendo ou não, jogar videogame tem um certo esforço cognitivo, né? Você tem que pensar um pouquinho. Você não pode simplesmente ligar o rolê e não fazer nada. Mas enfim. E também aproveitar mais o que eu tenho, não só em relação a videogame, mas também essa casa, essa vida que eu conquistei, sabe? Nesses últimos dias eu tenho ficado bem deprimido porque eu não tô tão satisfeito, sabe? Na real, eu tô nada satisfeito com a minha vida. E o tempo todo, mesmo que inconscientemente, eu tô pensando que se minha vida antes não fosse do jeito que foi e minha vida atual fosse do jeito que eu tô imaginando, aí sim eu seria feliz. Só que, de novo, eu tô, sabe, vivendo no mundo da fantasia. Nada disso existe, sabe? Nada disso de fato existe. A única coisa que existe sou eu agora, com a mão toda ensaboada e essa penca de louça para lavar. É a única coisa que existe. E não importa o quanto eu tente fugir dessa realidade, é a única que existe, sabe? E esse é o problema, né, da depressão. Não exatamente da depressão como um todo, né? Pensando, sei lá, nos níveis de neurotransmissores e blá blá blá, no serotonina, dopamina e asmina tudo, sei lá. Eu falo mais nesse sentido de você ter uma insatisfação muito forte
você tá num nível que não consegue sentir nada de bom, sabe? Mas no meu caso é porque eu realmente não consigo aproveitar as coisas que eu tenho, sabe? Eu tô batendo muito nessa tecla porque eu acho que é isso que tá sendo minha grande dificuldade, sabe? Eu não consigo sentir as coisas boas que eu deveria sentir, sabe? Tipo, eu tenho muita coisa boa, eu devia aproveitar, sabe? Eu tenho muita coisa que antes eu não tinha e eu não consigo aproveitar. E racionalmente falando, eu percebo isso, eu sei que isso é errado. Só que a parte sentimental não vai acompanhar. Porque infelizmente eu tô acostumado a uma coisa que é bem disfuncional, né? Eu ainda não aprendi a ser feliz. E uma das coisas mais tristes do mundo é que a gente não aprende a ser feliz, sabe? A gente tem diversas teorias, diversas pessoas dizendo que a felicidade é isso, a felicidade é aquilo, você deve isso, você deve aquilo, faça isso, não faça aquilo, sabe? Você tem diversas opções. Você tem liberdade para fazer o escambau a quatro. E mesmo assim ninguém é feliz, ninguém é realmente, sabe, satisfeito. E quando eu falo feliz, não é aquela felicidade de, sei lá, de alegria, de êxtase, de... Sabe, eu acho que é aquela sensação de... Eu tô bem do jeito que eu tô, sabe? Eu tô exatamente onde eu deveria estar. Eu acho que é um pouco disso que falta, sabe? A gente aproveitar, aprender a aproveitar, mas não, a gente aprende a querer, a gente aprende a projetar nossa felicidade lá para frente, a gente aprende que só vamos ser felizes no futuro quando tivermos um emprego, quando tivermos dinheiro, quando tivermos esposa, marido, filhos ou não, quando você tiver diversos parceiros e parceiras sexuais, quando você tiver um carro, uma casa ou sei lá o que, quando você for uma pessoa X ou Y, sabe? Isso não faz sentido. Já parou pra pensar que a qualquer momento a gente pode ir pro Vasco? Sabe, a qualquer momento assim, sabe, piscou, você tá no Vasco, você tá, sabe, você desvive. E aí? Cadê tudo aquilo que você tava, né? Tipo, o emprego, as coisas que você acha que garantiriam a sua felicidade. Tudo isso acaba quando você desvive, sabe? E esse é o ponto. É possível, sabe? É possível. É possível que no instante seguinte eu já não esteja mais entre os vivos. E aí, como é que eu faço? Toda aquela felicidade que eu achava que eu ia encontrar no futuro. Entendeu? Esse é o problema. Mas, enfim, fica o refletimento, fica aqui o momento de terapia, que ainda vai estar cheio de louça, porque eu não vou lavar tudo isso nem ferrando, tá frio. Tá frio pra caramba. E mesmo com aquecedor de pia, tá frio. Não é confortável fazer isso. Mas acho que é um daqueles momentos em que você percebe que vale a pena se lançar no desconforto, se lançar um pouco nessa coisa contraintuitiva, que é aproveitar as coisas do jeito que elas são. Você praticar a tal da aceitação radical, de aceitar o momento presente exatamente como ele se manifesta, sabe? É difícil. Não estou dizendo que vai ser um botão que você liga na sua cabeça e você vai finalmente, sabe? Nossa, o poder do agora. Não. É prática. Deve ser igual um músculo, né? Então, conforme você vai praticando, mais fácil vai ficando. Eu espero, né? Mas, enfim. Eu espero que vocês consigam também. Até a próxima.